Oi, gente. Hoje eu vou reagir à análise do Normose sobre lavagem cerebral feita pela extrema-direita. E eu quero dizer para vocês que eu não vou simplesmente fazer uma reação à análise dele, mas eu vou ver o que é que na análise dele dá para a gente aproveitar para reagir à lavagem cerebral, ou seja, para a gente combater essa lavagem cerebral feita pela extrema-direita. Vale a pena dizer que eu tô aqui com a camisa da seleção brasileira, mas é ditada, né? É ditada. Vocês estão vendo aqui. E isso faz parte da gente não aceitar que eles roubem os símbolos que são de todos nós. Mas vamos ver a análise do Normose. Eu já assisti, mas vou assistir de novo com vocês e tecer alguns comentários. Vamos lá. Campeonato, provavelmente você já se perguntou: como é possível alguém ainda apoiar o Bolsonaro? Como é possível tanta gente apoiar o Bolsonaro? Como é possível alguém ainda acreditar nisso? Quem apoia esse cara só pode ser mau caráter. Ao mesmo tempo, você também já deve ter encontrado gente que não sabia de coisas óbvias desse governo. Tipo que ele confessou corrupção, tipo que ele já teve membros do seu governo preso, que o escândalo do Bolsolão tem potencial para ser o maior da história do planeta, e tem gente que não sabe nem as piores falas dele durante a pandemia. Sim, tem muita gente perversa, mas tem outras milhões que recebem outro Bolsonaro. E sem entender como isso acontece, você vai entender menos ainda como desradicalizar, desfanatizar alguém, ou quem sabe virar voto de um indeciso. Então eu vou te dizer sem enrolação. E se eu te contar que existem muitos Bolsonaros? E se eu te contar que Bolsonaro é uma figura personalizada para cada um de seus públicos? E se eu te contar ainda que existe um Bolsonaro feito especialmente para os cristãos, outro para os gamers, outro para os pais e mães de família, e um Bolsonaro feito só para você? Sim, é assim que a extrema-direita funciona, por capilaridade e multidiscursos. Se isso te gerou curiosidade, fica comigo que eu vou te explicar essa história. Lá na época do pós-Segunda Guerra, muitos teóricos gastaram anos para entender como raios um autoritário consegue mover uma nação inteira, prometendo esperança mesmo promovendo caos. E ainda assim, conseguindo apoio de diferentes setores. Theodor Adorno, grande intelectual alemão da comunicação e propaganda fascista, enumerou duas características psicológicas que esses líderes usam para domínio das massas. O primeiro é que o discurso é sempre personalizado. O líder não fala ao povo como um todo, apenas ao seu povo, e grande parte do tempo serve apenas para continuar fanatizando sua base. E para isso é comum. E isso explica por que o Bolsonaro muitas vezes fazia um discurso voltado para um segmento, por exemplo, neopentecostal, e depois ele fazia um discurso voltado para os liberais, né? Depois ele fazia um discurso para um outro segmento, e aí às vezes havia contradição entre os discursos, mas isso não importa porque ele queria agradar aquele setor que faz parte da base de apoio, não é? E os discursos nas redes sociais são feitos dessa maneira. Isso também explica por que nós precisamos ter um discurso específico para o evangélico neopentecostal que apoia o Bolsonaro, mostrando que a ideologia cristã é incompatível com o bolsonarismo. Nós precisamos ter um discurso mostrando para o liberal que o Bolsonaro furou o teto diversas vezes e que de liberal ele não tem nada. Ou seja, nós precisamos também ter um discurso específico para cada setor, para mostrar, para desconstruir o Bolsonaro que foi construído para eles. Mas vamos seguir. A utilização de uma força dupla na estética desse líder sobre si e seus inimigos. Ele é ao mesmo tempo um homem comum, simples, e também um gigante contra o sistema, um lobo solitário, ao mesmo tempo. Tem superioridade e é um escolhido, enquanto transparece não saber e nem entender sobre nada. Fazendo isso, segundo Adorno, ele gera coesão do grupo. E por isso, o líder continuamente prega que está promovendo uma batalha contra uma força imaginária e que é por isso que ele é perseguido por todos. Logo, exige-se sacrifício do seu povo para defendê-lo, criando assim uma revolução às avessas. Os guiados. Essa imagem de alguém perseguido que não deixam ele governar, isso é central para justificar também qualquer tipo de fracasso. Ou seja, qualquer tipo de fracasso econômico, fracasso na pandemia, qualquer tipo de fracasso do governo é sempre justificado como é culpa do Supremo, é culpa do Congresso, é culpa do establishment, é culpa do grande Estado, não é? Quer dizer, é culpa desses inimigos, é culpa do comunismo. Sempre tem alguém a quem você projetar a culpa para poder não reconhecer os seus próprios fracassos. Isso é central no bolsonarismo e na extrema-direita de uma forma geral, que sempre atribui o fracasso
a outro, não é? No caso dos Estados Unidos, por exemplo, o Trump atribuía o fracasso dos Estados Unidos aos imigrantes, não é? Aos latinos, não é? O fracasso americano era explicado pela imigração em excesso. Tinha que levantar um muro para impedir que os latinos entrassem, né? A responsabilidade seria dos muçulmanos, projetando novamente a responsabilidade em outro setor, em outro grupo, né? Esse inimigo, enfim. Se sentem parte de um processo e acreditam piamente que estão lutando contra uma força imaginária fantasma, porque são abastecidos disso a todo momento. Discursos contra o establishment, contra o sistema, foram muito importantes em 2018 para distanciar o Bolsonaro dos seus 30 anos na política e gerar esse líder messiânico, que quase morreu pelo povo e essa besteirada toda. No tempo das redes sociais, isso piorou e escalou muito. Porque agora existe literalmente uma fórmula das redes para criar candidatos personalizados para cada público. Como o fascismo é uma coxa de retalhos, ele não tem nenhuma coerência interna e sua única preocupação é o poder total. E assim, pouco importa que ele é um cristão pró-arma, ou um defensor da família que já se separou 3 vezes, ou um combatente da corrupção cheio de escândalo nas costas. Essa comunicação com públicos antagônicos entre si é o que tem feito a extrema-direita se unir ao longo da história, não é de hoje. Faz pelo menos 25 anos, ou seja, desde o início da comunicação online, que tem gente testando isso em larga escala desse jeito. Nos anos 90, o empresário italiano passou a fazer o seguinte teste. O que aconteceria se depois de postar notícias em seu blog, ele passasse a encher os comentários com muitas contas diferentes postando a mesma opinião dentro do debate? Sabe o que aconteceu? Em 2 postagens iguais, postadas em diferentes momentos, os comentários que predominaram conseguiram criar o consenso da opinião do resto do fórum. Eles começaram a perceber então que no mundo online era possível criar consensos com poucas contas online, dominando um grupo de pessoas por uma razão simples: aprovação social. Seres humanos tendem a concordar com o que a maioria já concorda. E esse empresário era Roberto Casaleggio, que evoluiu tanto seu experimento que fundou junto do comediante Beppe Grillo o MS5, o movimento 5 estrelas da Itália, que elegeu um primeiro-ministro e refundou a extrema-direita nesse país em 2010. Tudo na base de um partido algoritmo. Sim, suas opiniões eram inteiramente fundadas na coleta de dados de eleitores sobre a satisfação de suas demandas, independente de qualquer base ideológica. E aí dane-se. Se numa semana os dados indicavam ser a favor do aborto, eles eram a favor do aborto. Isso explica como o Bolsonaro pôde tentar se apropriar da defesa tanto do auxílio emergencial, que ele foi contra inicialmente, como ele pode tentar se apropriar até da defesa de um aumento do salário mínimo no ano que vem, mesmo não tendo realizado o aumento do salário mínimo em seu governo. Porque pouco importa a política econômica, a ideologia, o que importa é o poder. O que importa é o poder. Né? Para aqueles grupos que têm influência dessa perspectiva neofascista, o que importa é o poder. A ideologia pode ser modificada. O liberalismo, Bolsonaro passou a vida política toda defendendo um desenvolvimentismo militar com proeminência do Estado. O Estado tem um papel muito importante na economia. E 1 ano antes da eleição, adotou Paulo Guedes para se vender como liberal para o empresariado. Por quê? Porque precisava do dinheiro do empresariado em sua campanha. Porque o que importa para o bolsonarismo, assim como quase todo movimento de extrema-direita, todo movimento de extrema-direita é o poder, não é a ideologia. A maré virava, eles também viravam. Não importa. O importante era ganhar espaço e poder. A personalização, que é um instrumento vendido como propaganda positiva, ou seja, algo feito para você, na prática de mercado significa a possibilidade de criar propagandas cada vez mais nichadas de um mesmo produto com mentiras personalizadas para você. Pense comigo, na época da velha imprensa, a mensagem que o candidato tinha na TV era muito curta. Você só tinha 1 ou 2 minutos na propaganda e o tempo do debate. Então não dava para falar direcionado. A tática de comunicação era outra. Antes, cada líder político até conseguia enviar mensagens específicas para certos tipos de público, mas ele precisava fazer isso publicamente, para todo mundo ver. Agora, para criar um nicho, basta um celular, conhecimento de algoritmo e muita grana para direcionar o seu público perfeito. Ou você acha que é à toa que o Kim Kataguiri ganhou fazendo isso? Ele sabe que não precisa chegar a todo mundo, basta o suficiente para ser eleito. Com modulação de dados, você consegue especificar o seu tipo de público. Tá entendendo o que é mais um exemplo? Na campanha de 2016,
de Donald Trump, aconteceu a mesma coisa. Nas suas redes sociais, se você fosse republicano, receberia um tipo de mensagem. Democrata, outro. Se fosse pai de família republicano, um tipo. Se fosse pai de família democrata, outro. Se fosse pró-Hillary Clinton, receberia propaganda de como Bernie Sanders seria uma opção melhor. Se fosse mais radical pró-Bernie Sanders, receberia mensagem de como Hillary é ruim, forçando a anulação do seu voto. Tá entendendo? É mexer com todo o espectro político de uma vez, não só do seu candidato. Ou seja, até o estímulo ao voto nulo e o desestímulo de voto em um candidato foi levado em conta no disparo de mensagens. E eu falei sobre isso aqui nos meus vídeos estratégicos, de que quando você fosse conversar com o Bolsominion, se você convencesse ele a pelo menos não votar no Bolsonaro, já era uma micro vitória. Então, esse tipo de estratégia, quando estamos combatendo uma coisa tão nefasta quanto o neofascismo, nós não podemos abrir mão desse tipo de elemento de estratégico também não. Nós não podemos pensar apenas em convencer as pessoas do nosso lado, mas simplesmente mostrar que o outro lado não merece confiança já é uma vitória importante e é necessária nessa luta pela nossa democracia. Porque nós vimos o que o bolsonarismo produziu em 4 anos de governo, de destruição, de devastação. Está ficando cada vez mais claro pelos dados apresentados agora pela equipe de transição. Na votos de um candidato, também ajuda o outro concorrente. E no Brasil, passamos pela mesmíssima coisa. Existe uma gama infinita de Bolsonaros. No grupo dos evangélicos, o Bolsonaro é personificado pela Damares, aquela que luta numa batalha espiritual contra o mal. E essa é a tônica: distribuir teorias conspiratórias. Existe também o Bolsonaro liberal, personificado nas mentiras de que Paulo Guedes é um bom ministro. Aqui as mensagens vão no sentido de mostrar que a máquina do Estado diminuiu, de que o corte de verbas na educação, na verdade, significa enxugar os gastos. E eles ficam reproduzindo todo esse conteúdo. Então, tem uma série de produção de dados, né, às vezes verídicos, a maioria das vezes falsos, sobre o governo, para alimentar essa base, para manter a coesão dos liberais dentro do bolsonarismo, para manter os evangélicos neopentecostais dentro do bolsonarismo. Por isso se conforma num comportamento de seita, porque aí cada grupo ele é trabalhado para ficar dentro e nunca sair. Aí, com o passar do tempo, se forma o raciocínio de seita conspiratória, porque também um dos elementos que favorece a coesão interna do grupo é o pensamento conspiratório, é achar que os comunistas vão destruir a família brasileira e tudo mais, e aí leva a esse estágio deles lá na frente dos quartéis pedindo socorro, né? Enfim, no grupo das armas, Bolsonaro é um soldado combatente. No grupo da família, é um pai bem casado. E até em grupo de gamers, incels, comediantes e outros grupos jovens, ele hora ou outra manda um salve e faz alguma comunicação via memes. E para vários outros, ele continua só um tiozão autêntico que fala o que dá. No grupo de games, por exemplo, eles continuamente lembram as pessoas que ele diminuiu impostos sobre os games, mostram ele jogando videogames, mostram pessoas que são gamers fazendo propaganda do Bolsonaro. Então tem toda uma comunicação específica para os gamers, para esse bloco e esse segmento. Eu sou uma pessoa que gosto de videogames, mas abomino o Bolsonaro, e por gostar de videogames já havia esse tipo de propaganda várias vezes sendo direcionada para o público gamer, o que é absolutamente lamentável, mas que nós temos que contrapor. Eu tenho inclusive um canal de games aqui no YouTube, vocês podem se inscrever dando uma olhada no comentário fixado. Na cabeça. Eu sei que é difícil entender isso. E é verdade que o número de perversos e maldosos tem aumentado cada vez mais, que isso é o resultado da fanatização de um autoritário. Porém, ainda há divisões e para compreender o fenômeno de verdade, não pode homogeneizar. E isso funciona para todos os públicos, tá? O bolsonarismo não tem forma fixa, porque não tem nenhum escrúpulo e caráter, e por isso cabe em qualquer discurso. Você sabia, por exemplo, que nos grupos de Telegram rola até teste AB? Ou seja, testar narrativas antes de tomar a posição oficial do governo? Se Bolsonaro é acusado de corrupção, colocam a máquina em teste. No grupo A, testam atacar o jornalista da matéria. No grupo B, escolhem se defender ou chamar o PT de ladrão. Qual teve mais resposta?
essa será a posição oficial de suas redes. É assim que funciona a máquina de desinformação bolsonarista. Uma organização complexa, com uma fachada descentralizada e fechada num ecossistema. É como um formigueiro. Cada formiga reage ao seu contexto, ao espaço que se desloca e dentro de sua bolha. Uma formiga não sabe como funciona todo o formigueiro e só recebe a sua parte da ação. E aí soma. São grupos de Telegram, mais grupos de Zap, mais influências que disseminam uma máquina de desinformação para esses grupos, sendo reverberados por deputados, senadores e outros políticos, e ganhando matéria em veículos gigantes como Gazeta do Povo, Jovem Pan ou qualquer um desses sites de fake news que a gente está cansado de ouvir. O resultado disso tudo é a construção de mundos paralelos, de realidades paralelas diferenciadas, de um Brasil paralelo completo de informações distorcidas e que, por ser multiplataforma e difusa por muitos públicos, se torna verdade e fica inacessível para a gente combater. Por isso, grupos tão diversos e antagônicos entram na radicalização bolsonarista. Então, se você já tinha se perguntado como o Bolsonaro da tiazinha da igreja e o Bolsonaro gamer se encontram no mesmo propósito, agora você entendeu. Esses discursos funcionam porque capturam as pessoas num mesmo tipo de afeto, identidade e medo. Se de um lado confiam no capitão como alguém próximo, porque a mensagem foi personalizada para sua bolha, isso é ancorado no medo e na paranoia. Medo do comunismo imaginário, da Venezuela, do PT, da ideologia de gênero, medo de perder o Paulo Guedes. Mesmo que as pessoas não saibam exatamente como cada uma dessas coisas vai afetar sua vida. É um pensamento circular. O PT traz o comunismo, que traz a Venezuela, que é ruim porque é comunista, e o PT, que é comunista, é fundado na ideologia de gênero, que quer tirar o Paulo Guedes, que traz o PT, e assim vai. É uma lógica que só faz sentido dentro da seita e da paranoia. Mas quando instrumentalizado, o medo pode ser ilógico e muitas vezes burro, pode distorcer as nossas percepções. E isso afeta inclusive a nós. O domínio mental do medo afetou toda a eleição, até a oposição. Ele fala tanto absurdo, ele ameaça tanto, ele repete tantas vezes que vai dar golpe, que mesmo odiando esse cara, estamos obrigados a tê-lo na ponta da língua dia a dia. Tem domínio maior que esse? Não é à toa que parte da esquerda sentiu o primeiro turno como derrota, mesmo terminando 6 milhões à frente. Ou que parte, mas não essa parte aqui. Eu falei o tempo todo que nós tínhamos 6 milhões de votos de frente, eu falei o tempo todo que nós saímos na frente, eu lembrei a vocês continuamente para a gente ter otimismo, para a gente lutar e que dava para a gente ganhar. E a gente ganhou, não é? Então, também tem que reagir a isso, né? Não podemos deixar o medo nos dominar. Entender, inclusive, que a diferença poderia ter sido muito maior se não fosse a Polícia Rodoviária Federal, o que ela fez no Nordeste, que criou muitas dificuldades e que encurtou a distância, a PEC do estelionato eleitoral e o crédito consignado. Ou seja, a gente precisa ter clareza que a diferença era para ter sido muito maior. A diferença era para ter sido 6 milhões de votos no segundo turno também. E não foi por causa dessas atitudes, algumas delas, em geral, criminosas do bolsonarismo, não é? A gente precisa ter clareza disso também. Mas nós temos que lutar por uma vitória ainda maior no futuro. E para isso, nós temos que personalizar os nossos contra-argumentos, a nossa reação em cada grupo bolsonarista. Nós temos que ter essa argumentação, e é isso que eu tenho construído aqui junto com vocês, uma argumentação própria para cada grupo. E é uma coisa que eu vou construir ao longo dos próximos anos aqui no canal. Uma argumentação contrária à extrema-direita para cada grupo. É uma coisa que a gente vai construir aos poucos. Vamos lá. Tem gente que tá com medo de na eleição. Porém, sem afastar essa máquina de desinformação do poder do Estado, vai ficar ainda mais impossível. Então, no curtíssimo prazo, é preciso se dividir em muitos. Não basta só criar memes.
Não basta só ir pra rua, não basta ter na internet, não basta dialogar, é preciso fazer todas essas coisas se dividindo para chegar em cada grupo específico. É preciso devolver em muitas frentes e muitas narrativas. Qual público-alvo você quer atingir? Tudo começa com essa pergunta. É preciso entender que para dialogar até com o indeciso, é preciso conferir qual Bolsonaro a pessoa recebeu. Porque são muitos, e cada um deles tem que ser exposto e destruído de formas diferentes. E o verdadeiro, aquele que nós temos dados, fatos concretos, materialidade, continua desviando verba da saúde, desviando verba da educação, comprando centrão e não tá chegando em parte dessa população brasileira. Esquece os fanáticos, foca em quem os indecisos estão recebendo. Agora é claro, tá mais que provado que é importante cultivar um ecossistema de informações de qualidade, mas isso é um trabalho de médio e longo prazo. A politização online, sua distribuição e a sua disputa constante não é luxo, é necessidade. Tomar as redes constantemente é um trabalho que não para por agora. Sabemos que desradicalizar e desfanatizar uma seita não é uma tarefa fácil, exige responsabilidade e muito cuidado. Não tem como mudarmos a seita agora durante um segundo turno. Vamos focar no mundo do possível. Faça a sua parte e garanta a queda de Jair. Um respiro e uma volta ao mundo de possibilidades e sobrevivência. Escolha o seu público e vá atrás dele. Compartilhe conteúdos diretos. Entenda o que afeta esse público, faça valer a sua existência política. É a hora mais importante para nossa geração. Se quiser, assiste o Manual Vira Voto, que eu preparei com muito carinho e tá nesse link aqui. E acredite, ainda é possível fazer muita coisa. Tem muitos milhões em disputa e a maioria, escute, a maioria só decide o voto no dia das eleições. Não pode parar. Da nossa parte, pode ter certeza que continuaremos em todas as frentes possíveis, no curto e no longo prazo. E se puder, mantenha o nosso trabalho existindo, apoiando, compartilhando, ou ainda, quem sabe, fazendo Pix e assinando o nosso Catarse, que é a... Fantástica análise, é isso mesmo. E temos que, portanto, passar os próximos anos trabalhando para desconstruir o bolsonarismo, os bolsonarismos, cada bolsonarismo. O bolsonarista liberal, o bolsonarista neopentecostal. Temos que mostrar, por exemplo, para aquele que se diz que apoiou o Bolsonaro por motivos religiosos, mostrar o quão o Bolsonaro é incompatível com o cristianismo. Para aquele que apoia o Bolsonaro porque diz que o Bolsonaro é liberal, mostrar quantas vezes ele furou o teto de gastos e quão irresponsável foi, deixando um rombo de mais de 400 bilhões de reais. Para aquele que diz que apoia o Bolsonaro porque ele é a favor do agronegócio, mostrar que as queimadas e a destruição ambiental dificultam a penetração dos produtos no mercado europeu e que é fundamental para ter penetração no mercado europeu ter proteção ambiental. Gente, discurso, fatos, informações e mecanismos nós temos de sobra. Temos que fazer esse trabalho social e já conseguimos a primeira etapa. Derrotar o Bolsonaro na eleição. Cabe agora derrotar o bolsonarismo em nossa sociedade. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, a bandeira e a camisa da seleção brasileira não são do Bolsonaro e a gente se vê em breve em um outro vídeo. E parabéns ao Normose pelo excelente vídeo. Eu já troquei ideia com o Normose e desenvolve um trabalho realmente espetacular aqui no YouTube. Um abração e até lá.